Boa noite a todos. Hoje nós vamos apresentar sobre a estação elevatória de água bruta e a estação de tratamento de água. O nosso grupo é formado pela Bianca, Isabela, Isabelle, a Mariana e eu, Gabriela. O processo de saneamento da água consiste primeiramente na captação da água, passando pela elevatória de água bruta, seguindo na casa de química, e esse processo também é passado pelo ETA, que conforme a apresentação nós vamos explicar o que ele significa, chegando também no reservatório da água tratada e finalmente podendo passar para a rede de distribuição. As estações elevatórias são responsáveis pelo bombeamento das águas em lagos e rios que são transportadas para o ETA para serem tratadas. Após o tratamento, são levadas para os reservatórios, onde serão posteriormente distribuídas para a comunidade. As estações elevatórias de água devem ser construídas próxima ou no meio dos mananciais, junto ou próximo às estações de tratamento de água e reservatórios de distribuição de água. A estação elevatória de água bruta é responsável pelo recalque da água da captação até a estação de tratamento de água ou até os reservatórios de água bruta, sendo estes encontrados em forma de lagos, onde a água fica armazenada para a posterioridade serem recalcadas para as estações de tratamento através de uma outra estação elevatória. O recalque nada mais é que o transporte da água, geralmente de um local mais baixo para um local mais alto. Já a estação elevatória de água tratada é responsável pelo bombeamento de água potável, normalmente enviando a água da ETA até os reservatórios, de onde serão posteriormente distribuídos para consumo. Os componentes de uma estação elevatória é dividido em 3 conjuntos: os equipamentos elétrico-mecânicos, bomba e motor, as tubulações, sucção, barrilete e recalque e construção civil, poço de sucção e casa de bomba. As condições físicas consideradas para a escolha do local são as dimensões do terreno, que devem satisfazer as necessidades presentes e a possibilidade de uma expansão futura, baixo custo e facilidade de disposição do terreno, disponibilidade de energia elétrica, a topografia da área, a sondagem do terreno, facilidade no acesso, estabilidade contra a erosão, menor densidade geográfica, trajeto mais curto da tubulação de recalque, mínimo de remanejamento de interferências, menor movimento da terra e segurança contra o assessoramento e harmonização de obras com um ambiente de curvilíneos. A perda de carga é resultado do atrito entre o fluido e as paredes internas da tubulação quando ocorre seu escoamento. Essas perdas podem ser consideradas contínuas ou localizadas. As perdas de cargas contínuas acontecem ao longo da tubulação e possuem sempre o mesmo valor de qualquer trecho, desde que não varie a seção do material do duto. As perdas de cargas localizadas são causadas pelos movimentos do fluido nas paredes e frestas de conexões e acessórios da instalação. Porém, não é o mesmo para todos os acessórios, mesmo que tenham o mesmo diâmetro. Alguns fatores influenciam significativamente nas perdas de cargas dos sistemas e devem ser sempre avaliados e considerados. Se possível, devem ser evitá-los ou até mesmo a remoção por completo. Alguns desses fatores são a natureza do conduto de escoamento, o material empregado na configuração dos dutos, diâmetro das tubulações, comprimento dos dutos e conexões e regime de escoamento. A estação de tratamento de água, também conhecida como ETA, nada mais é do que um local em que se realiza a purificação da água captada de alguma fonte, seja ela uma fonte superficial, que são os rios ou represas, ou uma subterrânea, que são os poços artesianos, que possam suprir a demanda da população e das indústrias. Mas antes que vá para o sistema de distribuição, é feita a purificação dessa água bruta, onde ela vai passar por um processo de tratamento com várias etapas, que são a coagulação, a floculação, a decantação, a filtragem e, por fim, a desinfecção. Após esse tratamento, a água será reservada e distribuída para o consumo. Coagulação é uma das etapas do tratamento de água. Nesse processo, partículas muito pequenas são desestabilizadas por coagulantes e agregadas para que possam decantar.
Floculação. Após o processo de coagulação, vem o processo de floculação. A água é agitada fortemente por cerca de 30 segundos por um agitador mecânico, com a finalidade de aumentar a depressão do coagulante. Depois, esse sistema é agitado lentamente, permitindo o contato entre as partículas. A decantação é um método físico usado para separar misturas heterogêneas que podem ser de dois tipos, líquido sólido e líquido imensuráveis. Considere uma mistura heterogênea de água e areia. Se a deixarmos em um recipiente em repouso por certo tempo, a ação da gravidade fará com que as partículas do sólido sofram uma sedimentação, ou seja, depositam-se no fundo do recipiente, separando-a da água. Basta realizar uma decantação para separar o barro da água. A decantação consiste em transferir com cuidado o líquido que ficou na parte de cima para outro recipiente. Filtragem. Neste processo, a água ainda contém impurezas leves que não conseguiram sedimentar no processo de decantação. Então, conforme o Instituto Trata Brasil, essa água será encaminhada às unidades de filtragem, onde será realizado o procedimento, que consiste em passar a água através de filtros formados por camadas de areia, cascalho e carvão, que serão capazes de reter os flocos que não foram decantados e algumas outras impurezas. Desinfecção. A última etapa do tratamento de água, de acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, após a água sair do processo de filtragem, o primeiro passo é corrigir o pH final da água, utilizando cal para evitar a corrosão das tubulações. Após isto, é adicionado cloro no líquido para que a água fique isenta de bactérias e vírus até a casa dos consumidores. E por último, é adicionado flúor, que é uma substância que previne cárie nos dentes. A seguir, nós vamos apresentar dois exemplos, um de estação elevatória de água bruta e a outra a estação de tratamento de água. Agora vou citar um exemplo aqui de Campinas. O responsável por todo o processo é a Sanasa, Estação Elevatória de Água Bruta. Esse é um exemplo de uma estação elevatória de água bruta. Ele funciona com 4 motobombas e elas revezam entre si. Cada uma funciona 1 hora. Ela capta a água do rio Atibaia e depois recalca para ETA 3 e 4 aqui de Campinas. Lá é feito o processo de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e no final do tratamento vai para o reservatório e distribui na cidade. Uma curiosidade é que a ETA 3 e 4, além do tratamento da água, também faz a separação do lodo extraído no processo de limpeza da água. O lodo é separado, deixado para secar e depois é vendido como adubo para as empresas. Agora irei dar o exemplo da cidade de Paulínia. O município de Paulínia realiza a captação de água de abastecimento do rio Jaguari. A captação, a adução, o tratamento e a distribuição é realizada pela Empresa de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp. O sistema de abastecimento de água do município é denominado Sistema Integrado de Abastecimento de Água, CIA, que atende, além do município, também os municípios de Hortolândia e Montemor. Após a captação, a água bruta é pressurizada através de estações elevatórias e transportada por tubulações, denominadas adutoras de água bruta, até as estações de tratamento de água, onde passará por um processo de tratamento, passando por diversas etapas. Depois de tratada, a água é reservada e enviada para a rede de distribuição. Bom, este foi o nosso trabalho sobre estação elevatória de água bruta e estação de tratamento de água. Obrigada e tenham uma boa noite.